A vida interior de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à abadesa Maria Cecília Baige. Capítulo 28. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da ida à Galiléia até o retorno a Jerusalém. A caminho. Ensinamentos. Tendo-me demorado durante algum tempo em Jerusalém, conforme narrei, e vendo crescer o ódio e a inveja dos escribas e dos fariseus contra mim, despedi-me de minha querida mãe e dos outros discípulos e parti com os apóstolos de Jerusalém. Fui pregar na Galiléia. Via que recolheria ali muito fruto da pregação e dos milagres. Ia, como de costume, pobre e desprovido de tudo, descalço, cabeça descoberta, sofrendo fome, sede, cansaço e padecendo continuamente. Tudo isto era pouco em comparação com a fome insaciável que tinha de padecer para satisfazer a justiça divina pelas ofensas recebidas da parte de todo o gênero humano. Meu peito, repleto de zelo pela glória do Pai e pela salvação das almas, nunca saciava de padecer, indo sempre ao encontro de novas penas. Mediante minhas ardentes palavras, inseria nos corações dos apóstolos este mesmo desejo. Enquanto andava com eles pelos campos, instruía-os sempre nas verdades eternas, explicando-lhes e declarando-lhes tudo com grande clareza acerca do juízo final, das contas estreitas e religiosas que o juiz eterno pediria a cada um, da sentença final, do prêmio e do castigo eterno. Dizia-lhes isto, em parte, em parábolas e sob figuras, para que o entendessem melhor. E em parte com clareza, sem figuras, de modo que compreendessem inteiramente. Pregava-lhes as coisas futuras e os sinais que seriam manifestados ao mundo antes da chegada do juízo universal. De acordo com suas interrogações, tornava-os capazes de entender e eram bem instruídos. Falava com eles de maneira amorosa e confidencial, e as palavras que lhes dizia, eu as dirigia também a todos os meus irmãos, desejoso de ensinar e instruir a todos, porque sabia que tudo o que lhes dizia a eles ficar-lhes-ia impresso na mente, e por isso e por eles seria ensinado e manifestado aos demais. Via todos aqueles que aproveitariam isto e os que desprezariam. Experimentei grande consolação por causa dos bons, pena e amargura devido aos maus. Conhecia o merecimento e a eficácia de minha palavra. Em consequência, causava-me muita pena senti-la por muitos desprezada. Via a conta rigorosa que haveria de prestar quem não a aproveita e o castigo horrível que lhe está preparado. Por isso dizia todas essas coisas aos apóstolos, para estarem vigilantes acerca de si mesmos e advertirem por sua vez a todos os outros e as manifestarem. Não descuidei de dizer-lhe coisa alguma necessária à sua salvação eterna e à de todos os meus irmãos. Enquanto lhes explicava essas coisas, pedia ao Pai concorresse com graça e luzes para crerem firmemente. Eles ficassem impressas na mente todas as palavras que lhes dizia. O Pai não deixava de fazê-lo. A dita graça, esposa minha, era necessária aos apóstolos, por serem muito ignorantes e incapazes. Custava-lhes muito entender bem uma doutrina antes nunca ouvida. Por isso precisava repetir-lhes muitas vezes as verdades eternas. Advertia-os a estarem sempre preparados para sofrer tribulações e perseguições. Animava-os ainda, dizendo-lhes que não temessem, porque eu haveria de protegê-los.
Assegurava-lhes que seriam levados aos tribunais, acusados e caluniados, mas que não temessem, porque eu lhes daria ânimo, virtude e sabedoria para confundirem seus adversários e a quantos contradissessem sua doutrina. Não seriam superados por ninguém, porque manifestariam com clareza a sabedoria e verdade que eu lhes ensinara. Eu lhes daria força para vencerem todos os adversários. Declarava-lhes que seriam odiados por muitos devido ao amor a meu nome e por ensinarem minha doutrina. Mas não temessem, porque meu Pai e eu os amaríamos. Não perderiam nem sequer um só cabelo da cabeça e adquiririam mérito em todas as suas ações, mesmo nas mínimas. Sofressem tudo com paciência, porque por sua paciência possuiriam suas almas, conservando a graça divina e a paz do coração. Tudo o que afirmava, tencionava dizê-lo também a todos os meus irmãos e seguidores, os quais tinha presente em meu espírito. Pedi ao Divino Pai por todos, a fim de que os iluminasse e lhes desse a conhecer bem as verdades que lhes declarava. Os apóstolos escutavam-me atentamente. Às vezes atemorizavam-se, outras vezes cobravam ânimo, à medida que os confortava e animava. Tinha grande compaixão de sua fraqueza e ignorância. Às vezes, totalmente atônitos e admirados, interrogavam-me como se explicava que eu tivesse tanta força, tanta graça e sabedoria. Instruía-os, demonstrando-lhes claramente que em mim havia a divindade. Mas eles, por serem assaz rudes, pouco entendiam. Os apóstolos desejam ver o Pai. A miúde falava sobre as perfeições do Divino Pai aos apóstolos, para exercitá-los ao amor a Ele. Ouvindo-me sempre mencionar o Pai, diziam entre si frequentemente que queriam ver o Divino Pai. Não ousavam, porém, pedi-lo, porque sabiam que habitava nos céus. Não obstante, como viam que eu operava numerosos prodígios, achavam que podiam fazer até mesmo isto. Por isso, deliberadamente entre si, quem podia fazer-me este pedido, para obterem a graça de ver o Divino Pai. Este desejo ia se inflamando cada vez mais neles. Tinha muita compaixão de sua ignorância. Determinava obter-lhes por este meio uma graça maior, isto é, a de confirmá-los na fé acerca do mistério de minha encarnação e da união hipostática de minha humanidade com a divindade, e de dar-lhes a conhecer claramente que o Pai estava em mim, pela divindade que havia em mim, inseparável do Pai. Por isso aumentava neles esse desejo de ver o Pai, ao falar-lhes disso claramente. Por fim, tal desejo informou-se mais ainda, e não podiam reter mais a pergunta, parecendo-lhes que, se eu os fizesse ver o Pai, ficariam plenamente consolados, e não lhes restaria mais coisa alguma a desejar. Diziam entre si: nós, pois seremos testemunhas de que, em verdade, nosso Mestre é o verdadeiro Filho de Deus, porque fez-nos ver o seu Pai eterno. Pregá-lo-emos ao mundo inteiro, como testemunhas oculares. Mantinham entre si muitos discursos sobre este particular. Resolveram dirigir-me o pedido, esperando a ocasião oportuna, isto é, quando lhes falava das perfeições do Divino Pai. Como tinham dificuldade de perguntar, encarregaram a Felipe de fazê-lo, porque tinha maior facilidade de vir a mim perguntar-me o que os outros não ousavam. Ele, ao contrário, vinha com liberdade e simplicidade. Eu amava muito a este apóstolo, como a todos os outros, por causa desta simplicidade e santa liberdade de dizer-me as coisas, atendia às suas perguntas. Servir-me dele nas ocasiões oportunas, manifestando minha vontade acerca daquilo que devia fazer, como aconteceu na multiplicação dos pães, para saciar as turbas famintas, conforme ouvirás.
Tinham, portanto, os apóstolos combinado dirigir-me a pergunta e assaz desejosos consideravam certo que os atenderia e lhes faria ver o Pai. Um dia em que estava no meio deles, falava-lhes do Divino Pai e manifestando-lhes que em breve iria a quem me tinha mandado. Os apóstolos perturbaram-se, porque lhes havia predido as muitas perseguições e tribulações que sofreriam por amor de meu nome. Por isso os animei, dizendo-lhes que não se lhes turbassem os corações e não temessem, que crescem em Deus, em mim e em minhas palavras, que na casa de meu pai havia muitas mansões, que eu, ao voltar ao Pai, prepararia um lugar para eles. Voltaria para buscá-los e conduzi-los comigo, a fim de que onde eu estivesse, estivessem também eles, que já sabiam onde ia e o caminho para seguir-me. A estas palavras, os discípulos ficaram inteiramente atônitos, como se nunca lhes tivesse falado destas coisas, apesar de tê-los instruído acerca disto. Tomé, mais rude e duro do que os outros, disse-me: Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Permiti aos discípulos tais interrogações para torná-los mais capazes e confirmados na verdade. Assim lhes disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por este meio, por meio de mim. Se tivesseis conhecido a mim, conheceríeis também a meu Pai. Mas doravante o conheceis e o vedes. Então Filipe criou coragem e dirigiu-me o pedido em nome de todos os outros. Repleto de grande desejo, disse-me: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Então pedi ao Pai os iluminasse, a fim de que acreditassem em minhas palavras e fossem capazes de apreender a verdade que lhes declarava. O Pai não deixou de iluminá-los. Mostrei-me inteiramente admirado e lhes disse: Há tanto tempo que estou convosco, ensino-vos as verdades eternas, instruo-vos sobre os mistérios divinos, e não me conhecestes? Disse isto a todos em geral. Depois, voltando-me para Filipe, que me fizera o pedido, declarei: Filipe, aquele que me vê, vê também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem realiza as próprias obras que eu faço. E mais admirado do que nunca, disse de novo: Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede ao menos por causa destas obras que ele faz em mim. Os discípulos ficaram muito iluminados por minhas palavras, pelas luzes divinas que o Pai lhes concedeu. Estavam muito confundidos por causa de sua ignorância. Recordaram-se do muito que lhes havia dito no passado. Por isso acreditaram na verdade que eu manifestava, mas não ousavam proferir palavra. Pedi ao Pai a graça de lhes comunicar maior luz e graça para crerem no que queria lhes prometer, e que até se dignasse dar quanto lhes prometia. Tudo me concedeu o Divino Pai, por isso lhes afirmei: Em verdade vos digo, aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, isto é, os milagres e os prodígios por mim operados no tempo de minha pregação, curando enfermos, convertendo os pecadores e tudo mais que costumava fazer em tal tempo. Disse ainda que iria para junto do Pai e que tudo o que pedisse ao Pai em meu nome, o Pai lhes faria. Quis assim consolá-los porque muitos se afligiam quando me ouviam dizer que os deixaria. Repetia-lhes isto frequentemente, para que não se acostumassem e não pensassem que eu devia sempre permanecer com eles.
Embora muitas vezes tal lhes recordasse, não podiam acreditar no que lhes asseverava. Perturbavam-se muito quanto a isto me referia. E para consolá-los e animá-los, sempre lhes afirmava que iriam para onde eu estava e obteriam tudo o que pedissem ao Pai em meu nome. Consolavam-se ao ouvirem essas promessas que lhes fazia, mas tanto era o amor que dedicavam à minha humanidade que não podiam ouvir dizer que os deixaria e iria para o Pai. Diziam: o nosso mestre é jovem e tê-lo-emo conosco por muito tempo. Mediam e julgavam as coisas segundo a idade juvenil e a ótima disposição e o temperamento de seu corpo, de meu corpo. Por isso, não podiam acreditar que em breve os deixaria. Não se estendia além a sua rudeza, embora com muita clareza tudo lhes manifestasse. Compadecia-me de sua incapacidade e não deixava de instruí-los com toda a caridade e amor. Muitas vezes me respondiam às avessas. Na verdade, exerci paciência e caridade muito grandes. Embora pudesse torná-los num instante instruídos e hábeis para tudo, quis, não obstante, acomodar-me à sua rudeza, para exercer a paciência e deixá-la como exemplo a eles e a todos os meus irmãos. Súplicas ao Pai. Nesta ocasião, orei ao Pai e pedi-lhe comunicasse luz a todos os meus irmãos, para conhecerem claramente a verdade que eu lhes ensinasse por meio dos apóstolos, e reconhecessem e crerem ser eu verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, a fim de seguirem minhas palavras, acreditarem enquanto lhes prometi e ensinei, e estarem a mim unidos, se querem viver genuína vida. Supliquei-lhe ainda, desse-lhes com a luz a graça para crerem e agirem. Roguei-lhe também concedesse a todos os meus irmãos quanto me havia prometido para os apóstolos e a quem lhe tivesse pedido as graças em meu nome, não fossem negadas. O Divino Pai tudo me prometeu, e agradecia-lhe por tudo em nome de meus irmãos. Vi que muitos se prevaleceriam das luzes e da graça divina e executariam o que deles desejo, obtendo ainda a vida eterna. Vi a multidão dos que abusariam da graça mencionada e não conseguiriam aquilo que do Pai obtive para eles. Tive pesar e orei novamente ao Pai por eles, e vi que por uma graça maior muitos se arrependeriam. Por causa desses, consolei-me e rendi de novo graças ao Pai, embora sofresse amargura ao ver que muitos abusariam até desta última. Vi que muitos pediriam as graças ao Pai em meu nome, e as obteriam. Por causa desses, alegrei-me, visto que, pedindo com fé e perseverança, conseguiriam aquilo que lhes prometi. Vi igualmente que muitos suplicariam ao Pai graças em meu nome, mas com pequena fé, e, ademais, com pretensão de serem imediatamente ouvidos, sem quererem perseverar no pedido. Impacientes, quando o Divino Pai retarda por algum tempo as suas graças, e assim se tornam indignos de recebê-las. Vi que muitos pedem o que é contrário à salvação de suas almas, embora não o entendam, e todos esses não alcançariam as graças pedidas, não porque o Pai não cumpra o que me prometeu, mas por culpa deles, porque se tornaram de todo indignos. Por esses roguei novamente ao Pai lhes transmitisse luz para conhecerem que deles mesmos procede e não a não consecução daquilo que pedem, e lhes fizesse conhecer ainda o que impede e retarda as graças. O Pai me prometeu dar-lhes as luzes necessárias. Vi efetivamente que muitos se prevaleceriam das luzes mencionadas e retirariam de si tudo o que impede ou retarda a recepção das graças.
conseguindo tudo o que pedem em meu nome ao Pai. Alegrei-me por isso. Senti, porém, muita amargura ao ver que muitos não se prevaleceriam da luz mencionada, e antes a desprezariam, por não afastarem os impedimentos da sua parte. Nunca obteriam o que pedem. Senti pena deles, embora proceda deles mesmos não chegarem a conseguir o que para eles eu havia impetrado. Rendi por tudo graças ao Divino Pai. Louvei a divina misericórdia e bondade para com meus irmãos. Louvei e exaltei ainda a sua justiça, exercida com retidão, com todas as coisas, e via, sobretudo, prevalecer no Pai a misericórdia. Fé fraca dos seus. Tendo obtido tudo isso do Pai, e após render as devidas graças, também em nome de todos os meus irmãos, continuei a tratar com os discípulos, consolados pelas promessas que eu lhes havia feito e igualmente iluminados acerca da pergunta que me tinham formulado. Apesar de tudo isso, não houve um só que me confessasse qual verdadeiro Filho de Deus. Tiveram luzes para conhecê-lo, e de fato o conheceram. Mas tamanha era neles a rudeza e ignorância que não sabiam proferir uma palavra pela qual se pudesse discernir se verdadeiramente eles acreditavam ser eu verdadeiro Filho de Deus e o Messias prometido aos hebreus. Punham toda a solicitude em demonstrar muito afeto à minha humanidade. De fato, amavam-me muito, mas desejando eles um amor mais perfeito e que se lhes imprimissem no coração meus ensinamentos, não deixava de instruí-los e de pedir ao Pai Divino que os iluminasse. Dava-lhes frequentemente sinais claros de minha divindade, a fim de que, conhecendo-a, confessem-na abertamente, na ocasião propícia. Via-os ainda de coração avesso à verdade. Acreditavam que eu era o Messias, mas não com fé plena. Sentia grande amargura devido a essa fé fraca. No entanto, jamais mostrava-lhes o desprazer que me causavam. Sofri tudo, esperando que o Divino Pai os iluminasse mais, como fez em particular a Pedro, o qual me confessou por verdadeiro Filho de Deus, conforme ouvirás na continuação desta obra. Seguido por muitos. Prosseguindo, portanto, nossa viagem pela Galiléia com os padecimentos que mais vezes referi, ia de novo pregando pelas cidades e terras. Muitos me seguiam e, conhecedores da santidade de minha vida e doutrina, tinham-me por um grande profeta. Muitos outros vinham após mim, atraídos pela doçura das palavras e a amabilidade e formosura de meu rosto. Muitos, na verdade, me seguiam de cidade em cidade. Eram corações preparados para receberem a pregação, bem como as luzes divinas, porque desde a primeira vez abraçaram a minha palavra e dela retiraram proveito. Quando voltei, fui por eles não só recebido, mas esperado com grande desejo. Não se saciavam de ouvir-me falar e de ver-me. Traziam-me os enfermos, que ficavam curados, uns só ao se aproximarem de mim, outros pela imposição de minhas mãos, outros pelo comando de minha voz. Sentia muito consolo ao ver esta gente, assaz faminta de minha palavra, seguir-me com tanto afeto e desejo. Mas este consolo era muito amargurado, porque não faltavam os que me eram contrários e falavam mal de mim para aderirem aos escribas e aos fariseus. Prega nas sinagogas dos fariseus. Estava depois nas sinagogas deles e pregava cheio de zelo. Alguns ouviam-me de bom grado, admirados diante de minha sabedoria divina. Outros, mais pérfidos e obstinados, não só não queriam escutar-me falar, mas iravam-se a cada vez mais, se irritavam.
Repreendia-os com autoridade e zelo, por sua dureza. Fazia-lhes conhecer claramente as culpas, a perversidade de seus corações. Recordava os castigos preparados para os transgressores da lei divina. Fazia-lhes conhecer que todos os meus discursos outro fim não tinham senão a glória do Pai divino e a salvação de suas almas. Declarava-lhes abertamente ter vindo ao mundo o Messias prometido e encontrar-se no meio deles. Falava com grande sabedoria, dando-lhes claros sinais de minha divindade. Alguns iam se rendendo às claras razões que eu apresentava, mas alguns, mais duros do que mesmo as pedras, encolerizavam-se. Não tinham, porém, a ousadia de proferir qualquer coisa na minha presença, porque, como disse de outras vezes, ficavam aterrorizados à minha vista, e até mesmo os corações mais duros se aterrorizavam ao ouvir-me falar. Minhas palavras causavam terror nas almas obstinadas e perversas, e consolavam as simples e de boa vontade. Como Jesus não perdia tempo. Cansava-me muito, esposa minha, e apesar de tantas fadigas e padecimentos, não repousava. Sabia que o tempo em que devia ficar na terra era breve. Por isso, não deixei passar um só momento sem trabalhar, ou instruindo os discípulos, ou ensinando as turbas, que fazendo milagres de curar enfermos, expulsar demônios dos corpos, tratava com o Pai e impetrava graças para todos os meus irmãos, oferecendo os padecimentos e as fadigas com todas as minhas obras, em satisfação pelas culpas e em suplência por tudo aquilo em que eles falham no serviço do Divino Pai. Em todas essas ocorrências, não deixava de pedir ao Pai desse a todos os meus irmãos luzes, auxílios e graças, pedindo para os discípulos, em particular, concedesse-lhes claro conhecimento acerca de minha pessoa, da sua bondade, misericórdia e grandeza. Iluminasse-os para reconhecerem os benefícios por ele feitos ao gênero humano e o que eu sofria e fazia por sua eterna salvação, a fim de que me imitassem e pusessem em prática quanto vim ensinar-lhes por palavras e obras. Vi que o Pai não deixaria de atender minhas preces. Roguei-lhe ainda, se dignasse dar a todos os meus irmãos luz e graça para conhecerem a brevidade do tempo em que hão de viver sobre a terra, a fim de que o aproveitem e não o percam loucamente. Via que muitos não procurariam senão passar os dias em satisfazer seus apetites, cada um de um modo. Por isso senti grande pena, porque o tempo tão precioso doado pelo Divino Pai para agirem virtuosamente e adquirirem a eterna glória, eles o perdem em vão e ainda, na maioria dos casos, o desperdiçam em ofensas ao Divino Pai. Via que muitos chegariam ao termo da vida sem terem feito coisa alguma em prol da própria salvação eterna. Via a pena e a aflição que experimentariam no momento da morte, por terem perdido todo o tempo em vaidades, loucuras, coisas inúteis e em ofender ao Divino Pai. Compadecia-me muito desta desgraça, apesar de voluntária. Por isso, supliquei ao Divino Pai lhes estimulasse o coração durante a vida a fim de aproveitarem o tempo e conhecerem a sua preciosidade. Vi que o Pai não deixaria de iluminá-los e fortemente estimular-lhes o coração, a fim de que aproveite cada qual o tempo a si concedido para praticar o bem. Vi ainda que muitos se prevaleceriam da graça, das luzes e dos estímulos que o Pai lhes faria perceber, e, em consequência, empregariam bem o tempo e reconheceriam sua preciosidade. Alegrei-me e rendi graças ao Divino Pai.
Vi igualmente a multidão dos outros que abusariam da graça e, desprezando as luzes, não dariam ouvidos aos estímulos internos, descuidariam da salvação eterna e perderiam loucamente o tempo. Por causa desses, senti grande amargura. Por isso, de novo, apresentei preces ao Pai de que lhes fizesse sentir estímulos mais fortes no coração e lhes concedesse luzes mais poderosas. Vi que o Pai, com a costumeira bondade e misericórdia infinitas e muitos, por muito meio desta nova graça, se arrependeriam e as aproveitariam. Por isso alegrei-me, embora sentisse mais amargura por aqueles que até mesmo desta abusariam. Tendo obtido tudo isso do Pai, tributei-lhe as devidas graças, em nome de meus irmãos. Louvei-lhe a infinita bondade e supliquei-lhe continuasse sempre com as misericórdias relativas a todos, dando aos maus graça e auxílios mais valiosos para que se convertessem, e aos bons aumento da graça, de modo que com seus auxílios cresçam cada vez mais nas virtudes e se enriqueçam de mérito para a vida eterna. Tudo me prometeu o Pai, e eu lhe agradeci novamente em nome de todos. Mansidão de Jesus. Enquanto prosseguia a pregação pela Galiléia e fazia muitos milagres, ia assaz crescendo a fama da virtude, da doutrina e da santidade de minha vida. Os escribas e os fariseus de tudo estavam informados e não tinham paz, nem encontravam repouso. Cada vez mais furiosos contra mim, iam maquinando-me a morte, e esperavam ansiosos uma ocasião para efetuarem seu maligno desígnio. Esta malignidade constituía contínua amargura para meu coração. Sofria tudo com muita paciência, sem demonstrar ira ou desejo de vingança contra eles. Rezava continuamente ao Pai por eles e escusava-os junto dele, apesar de não serem dignos de escusa, pois lhes era bem patente a santidade de minha vida e doutrina. Conheciam claramente a santidade de minha pessoa, a excelência e sublimidade de minha doutrina. Mas a paixão que os dominava ofuscava-lhes logo a mente, e o demônio sugeria-lhes muitas coisas contra mim. Davam maior crédito ao demônio e às paixões do que à verdade claramente conhecida. Assim expulsavam de si as luzes divinas e tornavam-se cada vez mais indignos de receberem outras. Via que haveria no mundo muitos semelhantes a estes pérfidos que perseguiriam os inocentes, e apesar de conhecerem claramente a virtude deles e a perfeição de sua vida, todavia se deixam dominar pela paixão e dão crédito às sugestões do inimigo infernal, que com todo o poder se empenha em perseguir os bons por meio dos maus, porque o inimigo não pode suportar a virtude e a santidade das almas inocentes. Sentia por isso grande amargura e supliquei ao Divino Pai, desse aos bons a graça de suportarem as perseguições dos maus, e iluminasse a estes para conhecerem a própria malignidade e se emendarem. O Pai prometia-me a dita graça e vi que por esta muitos sofreriam pacientemente e adquiririam grande mérito. Alegrei-me com isto. Vi ainda que alguns seriam iluminados, reconheceriam o próprio erro e se emendariam. Por causa destes, senti consolo, embora experimentasse amargura ao ver muitos que desprezariam as luzes divinas e permaneceriam em sua própria perversidade. O centurião. Depois de pregar em muitos lugares da Galiléia, avizinhava-me com os discípulos de Cafarnaum, e muita gente me seguia para ouvir a minha palavra. Aproximou-se um centurião para suplicar-me que lhe curasse o servo enfermo.
veio com grande fé e humildade. Sabia dos muitos milagres operados por mim e que eu dava saúde a todos os enfermos. Como era muito afeiçoado ao servo, desejava sua libertação. Não ousava, contudo, aproximar-se de mim, por conhecer a santidade de minha vida e temer que eu o repelisse, devido à sua indignidade. Todavia, impelido pelo desejo de saúde do servo, resolveu vir com toda submissão e humildade. Não era humilde, não era humildade fingida, mas verdadeira. Ele possuía também verdadeira fé, acreditando firmemente que eu podia, com uma só palavra, curar-lhe o enfermo. Por esta razão, disse-me com grande humildade: Senhor, meu servo está atacado de males. Encontra-se em casa paralítico e muito aflito. Sem que me falasse outra coisa a mais, consolei-o, assegurando-lhe que iria e o curaria. O centurião não ousava dizer-me que fosse à sua casa, julgando-se indigno. Por isso, mostrei-me liberal para com ele, querendo ir em pessoa curar-lhe o servo. Ao ouvir estas palavras, o centurião mais se humilhou. Aumentou nele a fé de que, sem me dar ao trabalho de ir à sua casa, podia só com uma palavra curar-lhe o servo. Portanto, dizia-me com muita humildade: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Via a fé e a humildade do centurião e pedi ao Divino Pai iluminá-lo cada vez mais e aumentar-lhe a fé e a humildade. Antes, já havia pedido ao Pai Divino que o iluminasse. Ele utilizou muito bem as luzes divinas, tornando-se digno de receber novas luzes e maior graça, para conhecer minha pessoa. De fato, aproveitou as luzes e a graça e confessou-me com fé e humildade, como verdadeiro Messias, porque o declarou indigno de que eu entrasse em sua casa e confessou publicamente que eu podia, com uma única palavra, curar-lhe o servo. Com tais expressões, declarava ser eu dono absoluto da vida e da morte, e estar em meu poder dar vida, saúde aos homens. Por este fato, quis instruir todos os que me seguiam e conheciam ter o centurião a fé que não possuíam, aqueles aos quais havia sido mandado. Por isso não deixei de destacar que os estrangeiros reconheceriam-me assaz melhor do que os mais próximos, e aqueles com os quais por tanto tempo havia morado. Proferi muitas palavras em louvor da fé do centurião e retirei daí motivo para instruir a turba e os sequazes, nos quais não encontram tamanha fé e humildade. Manifestei-lhes que pessoas estranhas e até pecadoras viriam ao conhecimento do verdadeiro Deus, tornando-se dignas das graças divinas, e iriam possuir o reino dos céus, enquanto os filhos de Israel iriam para as trevas exteriores sofrer os suplícios eternos. Todos os que me seguiam estavam admirados, seja pela grande fé e a humildade do centurião, seja por minhas palavras. O centurião, com fé maior, disse-me que, ao comandar a seus subalternos, era por eles prontamente obedecido. Do mesmo modo, eu podia, por comando, fazer com que a enfermidade deixasse seus servos. Então consolei-o, dizendo-lhe que, se fosse, porque conseguiria quanto esperava, simultaneamente ordenei ao mal que se retirasse do servo e o deixasse livre. Realmente ficou são.
O centurião acreditou em minha palavra e partiu em cada reverência. Indo para casa, encontrou o servo curado, e junto louvaram e ofereceram a minha pessoa. Exaltaram a minha pessoa. Desejava que em todos os meus irmãos se encontrasse a fé que havia no centurião, e para tal supliquei ao Pai com grande instância. Vi que alguns teriam tal fé e por meio dessa obteriam muitas graças da parte do Pai. Por isso alegrei-me e tributei graças. Vi que ainda muitos duros para crer, e por falta de fé não alcançariam as graças por eles pedidas. Senti amargura porque desejava fossem todos os meus irmãos consolados e obtivessem o objeto de seus desejos e instâncias junto ao Pai Divino. Prosseguindo o caminho com os discípulos e outros seguidores, instruía sobre a fé. Disse muitas coisas, tanto para o ensinamento deles, tudo conseguiriam, e se ordenassem sem hesitar a uma montanha deslocar-se para o mar, consegui-lo-iam. Simultaneamente ao ensino, suplicava ao Divino Pai, iluminasse-lhes o intelecto para conhecerem a verdade e exposta e fizesse com que minhas palavras bem se lhes imprimissem na mente. De fato, o Pai não deixava de iluminá-los e confirmá-los. Via os grandes prodígios que se realizariam no mundo em virtude da fé de alguns de meus irmãos, e também que se cumpririam as promessas. Por esse motivo, rendi graças ao Divino Pai. A fama se estende. Raiva dos fariseus. Ia crescendo muito a fama de minha pregação e dos prodígios operados por mim. Por isso, vinha procurar-me grande multidão de povo de toda parte, especialmente dos lugares onde estivera a pregar. Traziam-me os enfermos, os quais eram todos curados, uns só ao me verem, outros ao tocarem minhas vestes, outros ainda ao ouvirem minha voz, segundo a fé de cada um. Muitos, vexados pelo demônio, ao chegarem à minha presença, ficaram libertados e todos louvavam minha pessoa e glorificavam meu nome. Falava-se muito na cidade de Jerusalém das obras admiráveis que eu fazia e da multidão de povo que me seguia. Por isso os escribas e os fariseus mais se enfureciam contra mim. A paixão roía-lhes o coração e cada vez mais estavam decididos a dar-me a morte, esperando com grande desejo a ocasião de ter-me nas mãos. Via tudo e ouvia as deliberações que tinham entre si contra mim, as imprecações dirigidas a mim, as injúrias proferidas contra mim, os desabafos recíprocos. Sentia grande amargura no coração pelas graves ofensas a meu Pai. Angustiava-me assaz a cegueira e dureza deles e a vontade de permanecerem cegos no meio de tanta luz. Entre tamanhas angústias, minhas penas não encontravam outro alívio senão suplicar ao Pai perdão para eles. Oferecia-lhe minhas obras em suplência e desconto por todas as ofensas deles recebidas, guardando dentro de mim a pena suportada diante de sua malignidade e obstinação, sem jamais deixar de beneficiá-los e retribuir-lhes o ódio por amor, e obter-lhes a vida da alma, enquanto eles procuravam dar-me a morte. Desejava se exercitassem todos os meus irmãos nesta virtude por mim praticada, e me imitassem perfeitamente. Por isso exortava os discípulos à prática de todas as virtudes que realizava, com a finalidade de servir-lhes de exemplo. O que ensinava aos discípulos, fazia-o também por todos os meus irmãos, visto que eles deviam publicá-lo a todas as nações. Por isso, ao instruí-los, fazia-o com grande amor, tendo então no Espírito presente todos aqueles que abraçariam minha doutrina e seguiriam meus ensinamentos. A multiplicação dos pães.
Continuando a ensinar e pregar de tal maneira, ia por cidades e aldeias. Era tamanha a doçura de minha fala, a amabilidade de meu aspecto, meus admiráveis atrativos, que os povos me seguiam para ouvir minha palavra, sem cuidar de outro alimento senão aquele por mim oferecido a seu espírito. A minha pregação, ao qual os saciava e consolava. Ao ver que correspondiam à graça, não deixava de suplicar ao Divino Pai assisti-los com graça e não permitir que sentissem a necessidade de alimento corporal. O Pai não deixava de fazer o que dele reclamava, e eu, para mais confirmá-los na fé, ia operando muitos milagres. Nenhum daqueles que me seguiam sentia tédio ou cansaço, e embora ali estivessem muitos enfermos por mim curados, sentiam-se vigorosos e em perfeita saúde. Não deixei de alimentá-los. A fim de reconhecerem ser eu o Messias prometido aos hebreus, fiz o prodígio da multiplicação dos pães e por mais vezes alimentando a todos, apesar do grande número. Olhava a copiosa turba e seguia-me com tanto amor e ansiava, com vísceras de pai amoroso, por consolá-la mesmo corporalmente. Por isso, tendo-me dirigido ao Pai, pedi-lhe olhasse a todos com amor. Antes roguei-lhe a salvação de todas aquelas almas que me seguiam, e o Pai me concedeu. Sentindo com isso grande alegria, fiz-lhe a graça de alimentá-los a todos, multiplicando os poucos pães que o menino tinha, e com aquela comida distribuída a todos, fiz com que todos sentissem alegria insólita e segurança da posse da divina graça na alma. Como queria alimentar a todos, o Divino Pai permitiu que sentissem a necessidade de comer. Olhando-os penalizado, exprimi aos apóstolos a compaixão que sentia daquela turba que me acompanhava sem ter com que se nutrir. Afirmei que meu coração não suportava mandá-los embora em jejum, porque desfaleceriam no caminho. Por conseguinte, perguntei-lhes onde havia pão para alimentá-los. A pergunta pareceu estranha aos discípulos, e apesar de saberem quantos prodígios operava, não pensaram na possibilidade do milagre. Filipe aproximou-se de mim com toda a confiança, me informou haver só um menino com poucos pães e que não servia por ser coisa de nada para tal multidão de gente. Sua intenção era que eu preferisse calar. De fato, com os sinais, fez-se entender isso, porque depositava confiança em mim e muito me amava. Receava que, se quisesse alimentar as turbas com aqueles poucos pães, podia ser ridicularizado pelas turbas e perder o crédito que me demonstravam. Ordenei-lhe, porém, trazer-me o pão e fazer a multidão se assentar. Suplicando ao Divino Pai que quisesse multiplicar o pão para saciar as turbas famintas, parti o pão. E quanto mais o fazia distribuir, tanto mais se ia multiplicando. E encheram-se de admiração e de alegria os apóstolos, especialmente Filipe, que antes tivera temor. Com grande alegria distribuíam o pão à multidão, até que depois de o terem dispensado a todos, eles também se alimentaram. Querem fazê-lo rei. As turbas admiradas diante do grande milagre nutriram-se daquele pão tão saboroso. Todos unanimemente determinaram eleger-me para rei. Os apóstolos, com isso, sentiram grande alegria, porque ainda não eram perfeitos e, por causa do afeto que me dedicavam, almejavam muito ver-me exaltado no mundo. Entristeciam-se cada vez que lhes falava dos sofrimentos para mim preparados, dos flagelos e da morte ignominiosa, com a qual devia terminar o curso de minha vida temporal. Nem a isso davam crédito, parecendo-lhes coisa muito estranha. Desagradava-me vê-los incrédulos às minhas palavras. Quando me referia à morte, aos flagelos, à traição, queixavam-se e só queriam ouvir falar de exaltação e de glória mundana. Por esta razão, frequentemente os admoestava, ensinava-lhes, repreendia-os, porém com grande amor e doçura,
de modo a ficarem então bem capacitados. Mas, como eram ainda fracos e débeis na virtude e na fé, logo tornavam a recair. Rezava muito por eles ao Divino Pai, a fim de que os iluminasse. Fazia o Pai com grande amor, de maneira a se manterem estáveis e, se caíssem, logo se levantassem, recordados de seu erro. Ciente de que queria fazer as turbas, retirei-me e escondi-me, dando-lhes a conhecer que fugia da glória mundana e só procurava a glória do Divino Pai. Tendo, portanto, me retirado, orei ao Pai e supliquei-lhe se dignasse dar a todos os meus irmãos uma fome insaciável de sua glória e fizesse com que procurasse cada um exaltá-lo e glorificá-lo. Ademais, roguei-lhe desse-lhes vivo desejo da eterna salvação e ainda de ouvir a palavra divina, por meio da qual se saciam e restauram as almas. Pedi dar-lhes claro conhecimento da vaidade das honras mundanas, a fim de desprezarem-nas e delas fugirem e não aplicarem o pensamento a procurá-las. Tudo me prometeu o Divino Pai. De fato, vi que fielmente o realizaria. Rendi-lhe as devidas graças, também em nome de todos os meus irmãos. Vi que alguns aproveitariam a graça mencionada, executariam o que deles desejava para a glória do Divino Pai e para a salvação e o proveito das suas almas. Alegrei-me e rendi graças ao Pai. Amargurou-se muito a minha alegria ao verificar que muitos desprezariam as graças supramencionadas, sem lhes dar importância, nem prestar ouvidos às inspirações divinas. Oh, quanta pena sentia por isso meu coração, tão desejoso do bem deles e da glória do Divino Pai. Demorando-me, portanto, no monte a orar, a multidão saciada e restaurada tanto no corpo como de alma, partiu e glorificava e louvava a minha pessoa. A fama do milagre. Espalhou-se a fama do dito milagre em Jerusalém e em muitas outras partes, e todos admiravam o prodígio. Só os escribas e os fariseus se iravam e impunham silêncio a quem o narrasse. Afirmavam que tudo isso realizava por artifício diabólico e que, em breve, se descobriria a minha iniquidade, porque minha malícia fora longe demais. Com estas e outras más proposições, procuravam obscurecer meu nome, desacreditar minha pessoa e fazer com que fosse considerado homem endemoniado, que tinha comércio com o demônio. Por mais que o assegurassem, não havia quem lhes prestasse fé, e por isso mais se enfureciam, enquanto as turbas se disputavam a sorte de ouvir minha pregação. Vinham a mim com fé, especialmente os enfermos, para serem curados. Tanto mais por terem experimentado quão grande era a minha bondade e a compaixão por eles, e não haver quem se achegasse a mim, sem partir consolado. Assim não ousaram os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os fariseus, com seus ministros, ir contra as turbas e castigá-las, como haviam querido, porque não sabiam em quem se lhes opor. Viam claramente a santidade de minha pessoa, de minha celeste doutrina e os milagres prodigiosos que operava. Meu Pai não deixava de comunicar-lhes luzes para conhecerem que eu tudo fazia por virtude divina. Mas tão grande era a paixão e a inveja contra mim, que na falta de outra coisa para dizer, afirmavam estar eu endemoniado e tudo fazer por obra do demônio. Assim falavam por crerem que a multidão lhes daria crédito, uma vez que aquele que tem comércio com o demônio não é conhecido dos homens, e se Deus não o manifesta, dá mostras de agir virtuosamente, apesar de operar iniquamente. Por este motivo, afirmam ainda que Deus faria com que logo eu fosse conhecido de todos e se revelassem minha iniquidade e malícia. Quanto pesar trouxe a meu coração esta grande injúria e como sentia esta tribulação. A mente humana é incapaz de entendê-lo plenamente.
Tudo, porém, sofria com paciência e oferecia ao pai, em desconto das graves culpas deles. O pai se mostrava muito irado contra os pérfidos e estava a ponto de fulminá-los. Era detido por mim, sempre a suplicar que não os castigasse. Com as preces e as ofertas que lhe fazia, aplacava-se, adiava o castigo e eu lhe rendia as devidas graças. A Cananeia. Continuando, portanto, minha pregação, acompanhado dos apóstolos e de muitos que me seguiam, aproximou-se a Cananeia a suplicar-me a libertação da filha gravemente vexada pelo demônio. Esta mulher, movida pela fama de meus milagres, veio com grande fé, crendo por certo que eu lhe libertaria a filha. Por isso, sem qualquer respeito humano, veio por si pedir a graça tão desejada. Vendo a mulher resolvida a procurar-me, roguei ao Pai aumentar-lhe a fé na alma e iluminá-la a fim de que acreditasse muito mais ao ver a minha pessoa, na qual se descobria a majestade em mim escondida, mas se tornava manifesta aos que acreditavam, os quais se revigoravam na fé. A mulher acorreu, suplicante e cheia de confiança e humildade. Chamou-me e pediu-me a libertação da filha. Embora já ouvida por mim e atendida, demonstrei não escutá-la. Não me voltei de modo algum para ela. Pedia, no entanto, ao pai lhe aumentasse a fé. De fato, o pai não deixava de dar-lhe viva fé, e a mulher não cessava de suplicar-me. Ouvia as repulsas e cada vez mais se empenhava na prece, proferindo no coração: se ele quiser, poderá consolar-me e libertar minha filha. Resolveu não partir enquanto não obtivesse a graça almejada. Alegrei-me muito ao ouvi-la, apesar de não lhe o demonstrar. Com as palavras repelia de mim, mas no íntimo animava-a a perseverar. Os apóstolos por fim se aborreceram. Suplicaram-me que a consolasse e despedisse em paz. Mas eu mostrei-me mais duro do que nunca, querendo dar-lhes, como a todos os meus irmãos, um exemplo de fé e perseverança, para que entendam impor, pedir sem cessar, por mais que vejam retardadas as graças. Queria ainda assim confundir os apóstolos e todos aqueles que me seguiam, porque não havia neles a fé da mulher, suplicante, a qual, expulsa por mim com palavras ásperas, não partiu, nem cessou de pedir, mas perseverou com fé viva. Depois de várias repulsas na presença de todos, fiz-lhe aquele belo elogio. Ó mulher, grande a tua fé, faça-se como pediste. Acreditou a mulher em minha palavra e teve certa a libertação da filha. Por isso partiu toda alegre, louvando e glorificando meu nome. Os discípulos ficaram atônitos e simultaneamente confundidos pelo elogio feito por mim à mulher, porque foram iluminados por meu Pai e tornaram-se cientes de que na mulher cananeia se encontrava a fé que neles não era tão viva e firme. Nesta ocasião, orei ao Pai e supliquei-lhe desse a todos os meus irmãos fé viva para perseverarem nas preces e acreditarem com certeza que serão ouvidos ao se tratar de pedidos justos e necessários. Vi que o Pai não deixaria de dar a fé citada. Muitos a utilizariam e obteriam o que houvessem pedido. Alegrei-me e tributei graças ao Pai. Vi ainda que muitos se deixariam vencer pela tentação e vacilariam na fé. Por isso não conseguiriam o seu intento, em castigo da sua fé fraca. Sentir por causa deles pesar e amargura. Roguei novamente ao Pai fortificasse cada vez mais a fé em todos os meus irmãos e desse mais luzes e graças aos vacilantes. Vi que o Pai o faria e que alguns, por meio destas novas luzes e graças, seriam confirmados na fé.
Por causa destes, alegrei-me, apesar de amargura de ver o grande número daqueles que abusariam até desta nova graça, permanecendo em sua própria dureza. Rendi, portanto, as devidas graças ao Pai pelos muitos benefícios outorgados a todos os meus irmãos, e prossegui pelo meu caminho, instruindo os discípulos e todos os meus seguidores. O Pai Nosso. À tarde, depois de ter me detido um tanto com os apóstolos a fim de tomar-nos algum reconforto para a conservação da humanidade, muito abatida pelas contínuas fadigas da viagem e da pregação, e após as habituais orações, conforme mais vezes narrei, retirei-me naquela noite sozinho para o campo, a fim de orar ao Pai. Passei toda a noite a orar. Supliquei ao Divino Pai por todos os meus irmãos e recomendei-os a Ele, que é de todos Pai. Desejei deixar-lhes um modo de orar fácil e eficaz. Por isso, compus a oração do Pai Nosso, combinando tudo com o Divino Pai. Pedi-lhe ouvisse todos os meus irmãos quando, com fé e amor, recitassem a mencionada oração, na qual se contém tudo o que eles possam desejar. Aprove o Pai a citada oração. Prometeu-me escutar com muito gosto esta oração composta por mim, seu amado e dileto filho, visto que em mim muito se compraz. Vi a eficácia que teria a mencionada oração junto ao do Pai. Por isso quis ensiná-la logo aos discípulos e por eles a todos os meus irmãos. Vi ainda naquela noite todos os que recitariam com fé e amor as muitas graças que, por meio dela, obtidas e o gosto que dariam ao Divino Pai ao recitá-la devota e atentamente. Com isto muito me alegrei. Vi ainda o grande número daqueles que a menosprezariam, recitando-a sem amor, com fé fraca, sem atenção. Não só dariam desprazer ao Divino Pai, privando-o do gosto que tem quando ela é bem recitada, mas ainda privando-se a si mesmos da consecução das graças pedidas. Por esses senti suma amargura. Eu naquela noite recitei ao Pai com todo o amor, em nome de todos os meus irmãos, e o Pai retirou daí sumo prazer. Oferecia em suplência por todo e desprazer que lhe causariam meus irmãos, quando a recitam mal. O Pai ficou satisfeito com minha oferta, sumamente agradável. No fim da noite, depois de recitar os louvores divinos e render as convenientes graças ao Pai, voltei para junto dos apóstolos, os quais haviam repousado naquela noite. Após louvar com eles ao Divino Pai, fiz com que todos suplicassem que se dignasse iluminá-los para bem entenderem a excelência da oração, que eu queria ensinar-lhes. O Pai os iluminou e deu-lhes ardente desejo de ouvirem logo a bem entenderem a oração que eu queria lhes ensinar. Como estavam dispostos a ouvir e aprender a oração mencionada, recitei-a de pé no meio deles como mestre. A cada palavra do Pai Nosso que proferia, dava-lhes a explicação de todo o conteúdo, e eles ouviam-me atentamente e entendiam bem tudo. Enternecidos pelo consolo sentido ao ouvirem a dita oração, choravam copiosamente, considerando quanto se continha na referida oração e o amor com o qual eu os ensinava. Tendo terminado de ensinar-lhes a supramencionada oração, com todas as suas petições, fiz com que todos juntos a recitassem, genuflexos no chão, na presença de meu Pai. Ficou-lhes toda ela impressa na mente. Aprove ela ao Divino Pai. Como lhe pedisse que a ouvisse, prometeu dar-lhe aquilo que na mencionada oração havia pedido. Na pessoa deles, prometeu também a todos os meus irmãos, quando também de tal modo a recitassem. Após a oração e rendidas as devidas graças ao Pai Divino, ficaram os apóstolos confortados e consolados, sentindo no íntimo insólita e divina consolação. Por isso, juntos louvamos
ao Pai e a mim, louvaram ao Pai e a mim, seu mestre, por lhe haver ensinado. E eu novamente os instruí, dizendo-lhes que todas as vezes que quisessem orar ao Pai, recitassem e meditassem a oração mencionada, e o Pai os atenderia. Comprimido pelas turbas. Tendo ficado, portanto, os apóstolos bem instruídos e consolados, prossegui a caminhada pelas cidades, pregando e curando muitos enfermos que vinham a mim, instruindo as turbas que me seguiam. Essas ficavam cada vez mais admiradas de minha santidade e doutrina, e das obras admiráveis que fazia. Era tamanha a multidão que me acompanhava que mal podia dar algum repouso à minha humanidade, a qual frequentemente se achava muito abatida pelas contínuas fadigas e vigílias, porque sempre havia em torno de mim pessoas de várias cidades e aldeias que vinham ouvir minha pregação. Consolava a todos com minha costumeira benignidade e clemência, e frequentemente pedia ao Divino Pai que, assim como eu consolava a todos que se aproximavam de mim, sem deixar partir alguém desconsolado, quando com fé e boa vontade me procurava, ele se dignasse consolar e atender os que nas necessidades recorressem a ele. Prometia-me o Pai realizá-lo com toda benignidade e amor, e fazia-me ver como fielmente a cumpriria. Por isso, louvava-o e agradecia-lhe. Não deixava de incutir continuamente nos discípulos que em todas as necessidades recorressem ao Divino Pai, e na pessoa dos discípulos igualmente, em todos os meus irmãos, porque via quanto seriam consolados e atendidos pelo Divino Pai, quando com fé e confiança a ele recorressem. Ilumina os seus. Por causa disso, assegurava-lhes que o Pai muito os amava, e quanto mais me amassem e acreditassem em mim, tanto mais seriam amados pelo Pai, o qual era unido a mim inseparavelmente. Se acreditassem em mim e me amassem, amariam o Pai e nele acreditariam. Muitos e vários ensinamentos dava aos discípulos e àqueles que me seguiam. Ao mesmo tempo, rogava ao Divino Pai que os iluminasse. Embora minhas palavras fossem suficientes para iluminar quem me ouvia com fé, não obstante, sempre para mostrar-me submisso ao Divino Pai, pedia-lhe que também os iluminasse, enquanto Pai das luzes. Por isso, quem me ouvia não só recebia a luz que minha palavra lhe comunicava, mas também a do Divino Pai. Só os corações duros e obstinados dos ímpios escribas e fariseus eram de tamanha perversidade que opunham resistência às luzes mencionadas e as expulsavam de si, porque mesmo a eles eram comunicadas. Mas a sua infidelidade e dureza tinham muita força de resistir, porque se haviam apossado de seus corações. Como também o ódio contra mim repelia todos os sentimentos de amor que a doçura e a sublimidade de minha doutrina inseria no peito de quem me ouvia. Com tudo isto, jamais deixei de dizer-lhes o necessário para a sua conversão, em parte em parábolas, em parte explicando-lhes as verdades eternas, para que as aprendessem e conhecessem a gravidade de seu pecado e os castigos que lhes estavam preparados, se persistissem na dureza e obstinação. Mas seus corações, mais duros do que as pedras, tudo percebiam e disso se serviam para mais odiar-me e perseguir-me mortalmente, porque odiavam a verdade e não podiam ver do mundo a minha pessoa, visto que a dava claramente a conhecer por fatos e palavras. Muitas vezes os discípulos ficavam de ânimo abatido ao perceberem tanta contradição, tanta perseguição e ódio dos fariseus contra mim, e intimidavam-se. Todavia eu os animava e confortava. Dizia-lhes que se preparassem, também eles, para sofrer tribulações e perseguições. Mas estas palavras muito os assustavam, porque ainda não entendiam o bem para eles resultante do sofrimento. No intuito de instruí-los em tudo, animá-los e inserir-lhes no peito o amor e o desejo de sofrer, anunciei-lhes as 8 bem-aventuranças, a fim de que se animassem muito mais.
As bem-aventuranças. Seguido de copiosa turba, subi o monte, tendo comigo os apóstolos. Depois de rezar ao Pai, pedi-lhe brevemente se dignasse iluminá-los e fazer com que bem entendessem o que estava para lhes dizer. Ficasse-lhes impresso na mente, porque o que eu lhes ensinava devia servir igualmente para todos os meus irmãos. O Pai não deixava de comunicar-lhes luzes e graças para bem entenderem a verdade por mim ensinada. Mandei, portanto, que se assentassem. Comecei a explicar em que consiste a verdadeira felicidade. Fi-lo com grande amor e zelo por sua eterna salvação, como também pela de todos os meus irmãos, querendo com isso expelir de sua mente o engano lá inserido pelo mundo e o amor próprio, nos quais julgam bem-aventurados os que vivem alegres e desfrutam de riquezas e prazeres. Comecei por isso a assegurar-lhes: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Dito isso, fiz-lhes conhecer em que consiste o coração de pobre. Enquanto proferia as supraditas palavras, via todos aqueles que aproveitariam meus ensinamentos e com isso muito me alegrava. Como senti amargura ao verificar que muitos abusariam da minha doutrina, sem dar-lhe importância. Os discípulos estavam bem atentos e entendiam perfeitamente tudo o que lhes ensinava. Assim continuei a anunciar as outras bem-aventuranças, explicando o conteúdo de cada uma, como o da primeira. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem, como se fosseis falsos e mentirosos, todo mal contra vós, por causa da pregação de minha verdadeira doutrina. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Tendo, por conseguinte, assaz ensinado aos apóstolos o conteúdo das mencionadas bem-aventuranças, eles ficaram muito animados e desejosos de sofrerem tribulações e perseguições, como também de possuírem as ditas bem-aventuranças, isto é, de serem pobres, mansos, chorarem, terem fome e sede de justiça, serem misericordiosos, de coração puro, pacíficos, sofrerem perseguições pela justiça. Estes desejos deles eram então muito ardentes, seja por terem ouvido as minhas palavras que os havia comovido, seja também para fruírem do bem que, sendo tais, teria resultado para eles. Pedi ao Pai que os firmasse nesse desejo com a divina graça. Vi então que muitos dos irmãos ficariam desejosos, como os apóstolos, e também por eles roguei ao Pai os confirmasse e ajudasse para conseguirem tão grande bem. E vi que o Pai fielmente o realizaria, e muitos chegariam à posse das bem-aventuranças. Por isso alegrei-me e rendi graças ao Divino Pai, também em nome de todos. Vi ainda o grande número dos que estariam tão longe da posse das bem-aventuranças, porque todo o seu desejo seria a obtenção das coisas terrenas, estimando-se felizes por possuírem riquezas, honras e prazeres transitórios. Senti grande amargura e supliquei muito ao Divino Pai os iluminasse, fazendo com que conhecessem a verdade. Uma vez esta conhecida, desse-lhes a graça de poderem segui-la. Vi que o Pai não deixaria de fazê-lo e que pela graça e luzes divinas muitos se livrariam do engano e aplicariam o ânimo a conseguir as bem-aventuranças, por mim pregadas. Muito me regozijei, embora experimentasse amargura ao ver que muitos abusariam até mesmo da graça mencionada,
e, obstinados em seus erros, pereceriam. Após o discurso aos apóstolos, tributei graças ao Pai e comecei a pregar à turba e a curar os enfermos que me traziam. A obra nefasta do demônio. Deve saber que, quando operava tudo isso, o demônio não deixava de instigar a muitos contra mim para me perseguirem e não darem crédito à minha doutrina. Perambulava o maligno por todas as cidades e terras por onde eu andava, pregando, embora não pudesse suportar a minha presença e fugisse para longe de mim, porque experimentava grande tormento à vista de tanta santidade e a ouvir doutrina tão perfeita. Jamais chegou a entender que, de fato, eu era o Filho verdadeiro de Deus. Fez tudo para descobri-lo, mas sempre lhe permaneceu oculto. Por isso, às vezes, saindo dos corpos dos endemoniados, exclamava: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, para ver se o confessaria, ou com isso me ensoberbeceria. Mas era forçado por minha ordem a se calar e afastar-se de mim. Por isso, muito mais se enfurecia e ia introduzindo no coração dos fariseus toda a sua raiva e instigava-os contra mim, porque encontrava essa disposição em seu ânimo. Aqueles lhe davam toda a liberdade de tentá-los e instigá-los, como se empenhava o maligno em que me dessem a morte, pois não podia suportar-me no mundo, pelo tormento que lhe causava e as perdas que lhe infligia. Atormentava frequentemente até os apóstolos com várias sugestões contra mim, mas eu empregava toda a solicitude em expulsá-lo de junto deles, em libertá-los da tribulação, confirmando-os sempre na verdade de minha doutrina, na fé em mim e em minhas palavras. Judas, contudo, sendo por natureza turbado e muito avaro, era com maior frequência do que os outros molestado e instigado pelo tentador. Eu não deixava de adverti-lo, a sós, de que se precavesse do inimigo e não desse crédito às suas persuasivas sugestões. Dizia-lhe muitas vezes com grande amor e caridade: Judas, atenção! O demônio te vencerá e te fará cair. Tomará posse de ti e perecerás miseravelmente. Por isso, sê solícito em repeli-lo de ti. Vence a paixão, mortifica o desejo desenfreado de adquirir dinheiro. A estes avisos mais se inquietava Judas e mostrava-se inteiramente contra o vício. Presumia muito de si, dizendo que jamais se deixaria enganar pelo demônio e não tinha receio disso. Eu devia, portanto, desistir de dirigir-lhe semelhantes palavras que lhe causavam pesar. Estava seguro de que jamais haveria de dar entrada à sua paixão, nem ouvidos ao inimigo tentador. Quanta pena, esposa minha, sentia meu coração ao ver esse apóstolo tão perturbado por causa de minhas suaves admoestações, sem querer aceitar o remédio de seu mal. Convertia em veneno a medicina. Considerava-o já como traidor e filho da perdição. Por isso, durante noites inteiras, enquanto rezava ao Pai, chorava a sua perda. Mas me afligia por quanto mais favorecido e acariciado. Nem podia adverti-lo que estivesse bem vigilante acerca de sua paixão predominante. O pérfido quis de plena vontade a própria ruína, porque jamais quis dar ouvidos às minhas advertências paternas e amorosas, como ouvirás no segmento desta obra. Maria na pregação de Jesus. Deves ainda saber que minha querida mãe achava-se algumas vezes presentes às minhas prédicas, quando eu estava em lugares próximos a Nazaré. Vinha acompanhada das mulheres piedosas que a seguiam. Tão grande quanto o seu consolo ao ver-me e ouvir-me falar era sua amargura e dor ao saber das perseguições dos fariseus. Com ela, pois, me entretinha, em parte consolando-a, em parte animando-a a suportar meu afastamento. Junto dela dava alguma expansão à pena inenarrável de meu coração, diante da dureza dos escribas e dos fariseus. Apesar de participar ela de toda a minha dor, consolava-me todavia por sua compaixão. Frequentemente me dizia:
Ó Jesus, amado Filho, quem jamais teria pensado que eu ficaria tão dolorida por ver-vos entre tantos padecimentos, entre tantas perseguições? Ah, bem o pensava o meu coração, que sempre teve pressentimento de vossos padecimentos e de vossas dores. Quem me dera, filho, que eu sozinha sofresse todas as vossas penas, para que estivesseis isento vós, vida minha. E com tais pensamentos ia-se liquefazendo a alma com amor e dor. E também ela oferecia ao Divino Pai as suas penas, unidas às minhas, pela salvação do gênero humano. Maria com os apóstolos. Falava depois aos apóstolos e animava-os a suportar as tribulações e padecimentos em minha companhia. Exortava-os ao amor e à fidelidade para comigo, seu mestre. Em particular, entretinha-se com Judas em longos discursos, advertindo-o a estar vigilante acerca de sua paixão má. Embora então o apóstolo traidor não tivesse ainda o ânimo de trair-me. Oferecia, porém, pouca resistência à paixão da avareza, que sempre o andava molestando. Mas não queria ser admoestado a respeito disso, com o que minha querida mãe sentia também grande amargura. Não deixava, quando tinha ocasião de falar-lhe, de admoestá-lo e exortá-lo, porque com o espírito profético conhecia o fim péssimo do traidor. Quanta pena sentia e quanto se compadecia de mim ao ver que alguém por mim tão favorecido e tão íntimo e familiar me trairia e daria a mão a meus inimigos. O Redentor e a Corredentora. Sentia muita pena ao ver a aflição da mãe dileta, visto que os nossos corações eram sempre amantes, mas também sempre doloridos, porque o pesar e a amargura de um se difundia no outro. Embora a querida mãe permanecesse em seu retiro, na maioria dos casos, sempre chorando, sempre orando ao Pai e suplicando-lhe a salvação do gênero humano, a conversão dos pecadores. Muito sentia sempre no coração amoroso todas as penas de seu coração, de meu coração, e unia-se a mim nas ofertas ao Divino Pai. Estas apraziam-lhe sumamente e ele se inclinava a conceder-nos todas as graças que pedíamos em prol da salvação de meus irmãos. Daí se compreende quão duros e obstinados eram os corações dos fariseus, a opor em resistência a tanta força, tamanha graça e tantas luzes. Zelo pela glória do Pai e pela nossa salvação. Continuavam, portanto, a minha pregação e a conversão de muitos povos. Crescia cada vez mais a fama de minha pessoa por todas aquelas cidades e aldeias. Cada qual procurava ouvir-me e falar-me. Eu suplicava ao Pai desse a todos os que ouviam falar a meu respeito um ardente desejo de ver-me e ouvir-me. Realmente o Pai não deixou de dá-lo. Fazia com que, vindo a mim, ficassem instruídos, iluminados e conhecessem a verdade de minha doutrina e os milagres, e assim fosse conhecido e louvado o Divino Pai. E procuradas sempre por tudo e em tudo, a sua glória e salvação de meus irmãos. Desejoso de que todos conhecessem e amassem o Divino Pai, oferecia-lhe esse meu desejo e pedia-lhe se dignasse dar tal anelo a todos os que se aplicam a promover a sua glória e a salvação do próximo, a fim de que sejam indefesos em suas atividades e busquem com todas as suas possibilidades que meu Pai seja por todos conhecido, honrado e glorificado. Vi que o Pai o faria com suma benignidade e muitos cumpririam fielmente o desejo que meu Pai lhes tivesse dado, e por tal meio muitos o conheceriam e amariam. Alegrei-me com isso, embora experimentasse também amargura ao ver que muitos abusariam, não pondo em execução o santo desejo. Por isso seriam eles privados de mérito. O Pai da glória e o próximo da ajuda que eles teriam podido dar. Por este motivo, supliquei ao Divino Pai substituí-los por outros, a fim de que o próximo não ficasse privado de tal auxílio,
nem o Pai da glória a ele devida, e vi que o Pai o realizaria. Senti alegria e rendi graças ao Pai também em nome de todos os meus irmãos, que por tal meio chegariam ao conhecimento e ao amor do Divino Pai. Pede a fé para os seus e para Pedro. Prosseguia a pregação, e avizinhando-se o tempo da paixão, desejava cada vez mais que os apóstolos ficassem confirmados na fé e acreditassem com a certeza que eu era verdadeiramente o Messias prometido e o verdadeiro Filho de Deus. Porque eles criam, mas a sua fé ainda não era estável, visto que às vezes caíam em dúvidas. Por isso orei em seu favor ao Pai, pedindo-lhe iluminá-los e firmá-los na fé. Em particular, roguei desse clara luz a Pedro, o qual já havia designado para a pedra fundamental da igreja, chefe de todos os apóstolos e meu vigário. Rezei ainda pela igreja que estava para fundar, a fim de que fosse sempre estável os seus inimigos jamais o pudessem destruir. As portas do inferno não abatessem e não prevalecessem contra ela. O Pai ouviu as minhas súplicas e atendeu-me os pedidos. Rendi-lhe as convenientes graças em nome de toda a minha igreja. O primado de Pedro. Encaminhando-me, portanto, com os apóstolos para Cesareia, interroguei-os. Estavam sozinhos comigo e eu os ia instruindo. Perguntei-lhes o que diziam os homens e o que julgavam fosse o Filho do Homem. Eles prontamente me responderam que tinham ouvido de muitos que me seguiam. Uns diziam que eu era um grande profeta, outros que eu era Elias, outros Jeremias, e assim cada qual contava o que ouvia. Ao mesmo tempo, suplicava ao Pai iluminasse a Pedro, como também a todos os outros, a fim de que crescem quando Pedro afirmasse, em resposta à minha pergunta, e todos acreditassem no que eu estava para declarar a Pedro. Depois que todos os apóstolos falaram, voltando-me para eles, perguntei: E vós, quem dizeis que eu sou? A tal interrogação, Pedro, iluminado pelo Divino Pai, respondeu de repente com grande amor e fé: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ao proferir esta palavra, Pedro ficou mais iluminado e confirmado na fé. Todos os apóstolos estavam atônitos ao ouvirem Pedro responder com tanta franqueza a minha pergunta e confessar meu nome. Então, fixando meus olhares amorosos em Pedro, denominei-o feliz pela sorte que lhes coubera de confessar-me como verdadeiro Filho de Deus, pois isto foi-lhe revelado pelo Pai Celeste. Em resposta à sua confissão, declarei-o meu verdadeiro vigário e chefe de minha igreja. Disse-lhe: Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Pois te dou a faculdade de ligares e desligares os vínculos da culpa, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E o que fizeres na terra será confirmado no céu. Pedro, repleto de grande fé, acreditou em tudo quanto lhe comuniquei, e tendo reconhecido o grande benefício e a dignidade comunicada por mim, prostrou-se por terra e me adorou, e novamente no coração confessou-me qual o verdadeiro Filho de Deus. Todos os outros apóstolos fizeram o mesmo, e também eles se confirmaram na fé, e mostraram-se mais afeiçoados à minha pessoa. Tributei, portanto, graças ao Divino Pai, por parte de todos os meus irmãos, diante do grande benefício que lhes havia feito na pessoa de Pedro, porque tal autoridade se transmitiria a todos os seus sucessores e ainda àqueles aos quais estes a comunicassem. Vi a multidão das almas que seriam regeneradas pela graça, por meio de tal sacramento, e como o meu sangue as purificaria das culpas. Todas as vezes que se arrependessem e se confessassem, com o propósito de não recair nas culpas. Por isso tive muita consolação, embora fosse ainda grande a amargura sentida, ao verificar que muitos abusariam de tamanho e tão grande benefício.
não lhe dando importância alguma, ou fazendo confissões sacrílegas. Senti grande pena ao ver como empregaria o meu sangue derramado com tanto amor para salvar as suas almas da culpa, com matéria de maior condenação, porque recebido sem contrição das culpas e sem propósito de emenda. Por eles, com muita instância, pedi ao Divino Pai os iluminasse. Depois de reconhecerem o próprio erro, se emendassem com a ajuda da graça a qual ainda lhe pedi. O Pai me prometeu quanto lhe rogava. Vi que por meio desta nova graça muitos se emendariam e aproveitariam o benefício. Rendi graças ao Divino Pai. Vi ainda a multidão de meus ministros que exerceriam tal ofício com consciência culpada e onerada de pecados graves, cometidos em tal ação, os quais a ti não explico. Senti a este respeito suma amargura e supliquei ao Pai os iluminasse. Muitos de fato se emendaram, enquanto muitos ainda, a respeito disso, abusaram. Vi a multidão dos que se condenariam por terem administrado tão mal este grande sacramento. Imenso meu foi o pesar, embora o Pai me consolasse, fazendo-me também ver que muitos administrariam bem este sacramento, e por tal meio numerosas almas se salvariam. Muitas chegariam à grande santidade devido às boas exortações e ajudas espirituais, que as conduziriam à alta perfeição. Tributei, portanto, as devidas graças ao Divino Pai e fiz com que os apóstolos agissem de igual modo, especialmente Pedro. Continuei a instruir os apóstolos acerca deste sacramento, como também sobre os outros, a fim de que ficassem em tudo bem instruídos e informados. Exercia assaz a paciência ao instruí-los, porque eram bastante rudes e custavam a entender bem. Por isso dizia-lhes as coisas com muita clareza. Frequentemente, porém, fazia-me interrogações fora de propósito. E eu, nestas ocasiões, não me mostrava enfastiado ou aborrecido, mas com caridade e amor compadecia-me deles e os instruía. Pergunta dos apóstolos a respeito dos fariseus. Às vezes eles me interrogavam porque os fariseus eram duros e adversos a mim e porque não se rendiam à minha doutrina. Diziam: Mestre, vossas palavras tão suaves, vosso aspecto tão amável, a conversa tão agradável, os milagres tão estupendos, arrastam turbas, nações inteiras vos seguem, mas os fariseus são tão obstinados e vos têm tanto ódio, por quê? Então, não deixava de esclarecê-los, tornando-os cientes de que os filhos das trevas odeiam a luz, e o Pai mantém escondidos os seus segredos aos soberbos, aos sábios e prudentes do mundo, e os revela aos simples, que os fariseus soberbos, por sua dureza e malícia, se tornaram indignos de entender o mistério de minha vinda ao mundo, e que eu sou verdadeiramente o unigênito Filho de Deus e o Messias a eles prometido. Odiaram eles desde o princípio a luz que se lhes manifestou, porque apesar de terem visto em mim tantos sinais da divindade, jamais chegaram a conhecê-la. Castigo merecido da dureza e malícia, da soberba e ambição, das quais estavam repletos. Jamais se quiseram render às verdades por mim tantas vezes pregadas e claramente explicadas. As turbas, porém humildes e simples, acreditavam nas verdades por mim ensinadas. Por esta razão, o Pai derramava sobre elas uma superabundância de luzes divinas, dando-lhes a conhecer a verdade e a santidade da minha doutrina. Por terem boa vontade, tudo lhes era fácil. Suportavam pacientemente todos os padecimentos encontrados em minha sequela, e não se preocupavam com as ameaças dos fariseus, porque mais os encantava e atraía a minha palavra divina do que teriam podido assustá-los as ameaças dos fariseus. De tal modo andavam esclarecendo os apóstolos, dando-lhes a conhecer a verdade de várias maneiras. Depois exortava os mesmos à atenção e vigilância acerca de suas paixões. Muito mais ao vivo o mostrava, porque junto estava Judas, o qual no fim me haveria de trair.
Exortava-os, por conseguinte, frequentemente a serem gratos ao Divino Pai, pelo benefício que lhes outorgava, escolhendo-os como apóstolos e discípulos. Enquanto aos outros, as demonstrações eram em parábolas. A eles tocara a bela e feliz sorte de conhecerem claramente a minha divindade e os divinos mistérios, e eram-lhes comunicada ainda a graça de fazerem milagres em meu nome, de pregarem e instruírem os outros. Por isso, reconhecessem o benefício e rendessem graças ao Pai. Padecimentos. Muitas coisas ensinava e, enquanto viajávamos, sempre no meio deles instruía-os. Assim, todos atentos às minhas palavras, não sentiam tanto o cansaço e os padecimentos, que, na verdade, esposa minha, eram muitos. Passávamos também fome e sede. Muitas vezes nos alimentávamos dias e dias, somente de ervas colhidas no campo. Estávamos expostos à chuva, aos rigores do inverno, descalços, com a cabeça descoberta, sem nada para cobri-la. No verão, aos raios mais ardentes do sol, curtiam sede. Os apóstolos, em minha companhia, tudo sofriam com alegria e animavam-se ao ver a minha pessoa tão delicada e gentil, tudo suportar com tanta alegria e constância. É bem verdade que eu, com as palavras e a minha pessoa, suavizava todos os seus padecimentos. Ainda pedi ao Pai, desse-lhes força e ânimo para que não se lhes tornasse tão sensíveis. O Pai o fazia. Daí muito se lhes aliviava o padecer. Eu, sim, sentia todo inteiramente, embora fosse tão grande o amor com que sofria para cumprir a vontade do Pai e em prol da salvação de meus irmãos, que se mais sofrimentos encontrasse, mais o teria de bom grado abraçado. Por isso não quis para mim mesmo admitir alívio algum, aceitando o sofrimento total e mostrando ao Pai quanto o amava e quanto amava a salvação de meus irmãos, aos quais ele me mandava. Oferecia, portanto, tudo ao Pai pela salvação do mundo e em suplência por tudo quanto neste ponto houvesse falhado meus irmãos. Via que muitos não teriam querido sofrer coisa alguma para mostrar ao Pai o amor que lhe dedicam. Não é amor verdadeiro deles, é amor que consiste só em palavras. Por isso, quando se trata de mostrar-lhe o amor com as obras, então se retiram e revelam ser fingido o seu amor. Vendo que muitos dos meus irmãos seriam assim, sentia com isso sumo desprazer e procurava suprir sua omissão, fazendo com que o Pai visse que o amava infinitamente, não só por palavras, mas ainda por obras. Oferecia-lhe tudo em suplência por eles. Com tais ofertas, o Pai ficava muito satisfeito e frequentemente me repetia estas palavras: Filho meu dileto, tu sozinho me dás toda a glória, toda a honra, em ti ponho minhas complacências e de ti recebo toda a satisfação. Alegrava-me muito pela complacência do Pai Divino e louvava-lhe a infinita bondade, sem deixar de pedir sempre novas graças para meus irmãos. Graças que o benigno Pai me concedia com toda a liberalidade. Eu sentia com isso sumo gosto, mas de repente amargurava-me ao ver que muitos abusariam das graças pedidas por mim com tanta instância, não lhes dando importância alguma. É acompanhado pela turba e pelos enfermos. Prosseguia a pregação por todos os lugares. Acompanhava-me grande número de pessoas, especialmente os enfermos, que ia curando. Seguiam-me para ouvirem minha palavra e também por gratidão pelo benefício que lhes fazia. Sempre ia instruindo-os. Muitos procuravam avizinhar-se de mim para tocarem-me as vestes, porque só com esse toque ficavam livres de todas as suas enfermidades. Em tais ocasiões permitia que o fizessem, como se não o sentisse, porque era grande o tropel da turba que às vezes me seguia. Embora os enfermos que tocavam minhas vestes não dissessem coisa alguma,
Não obstante, ficavam curados em virtude de sua fé, e ainda pela virtude que saía de minha pessoa. Curava todos os que se aproximavam de mim com fé. Desejo de Zaqueu. Ia, portanto, com toda a turba a Jericó, antes de avizinhar-me de Jerusalém. Quis mostrar a minha liberalidade e o meu amor para com os publicanos convertidos, muitos dos quais, a exemplo de Mateus, e por terem ouvido minha pregação, se haviam convertido. Zaqueu, um dos maiores e muito rico, desejava ver-me e falar-me por causa das numerosas maravilhas que de mim havia ouvido. Por isso pedi ao Divino Pai aumentasse esse desejo de Zaqueu e o iluminasse, para chegar ao verdadeiro conhecimento de minha pessoa e totalmente se convertesse. Era homem de boa vontade e bom natural, desejoso de conhecer-me e seguir meus ensinamentos. Por isso quis dar-lhe tanto prazer, conforme ouvirás. O cego de Jericó. Andava com os discípulos seguindo duas turbas. Ouvindo o rumor do povo, um cego perguntou o que havia. Foi-lhe dito que Jesus passava. Embora o cego que estava mendigando no caminho não visse, volvi olhares de piedade para ele, isto é, para sua alma, e roguei ao Pai o iluminasse interiormente e desse-lhe fé viva. O Divino Pai o fez e o cego levantou a voz gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Clamava com força o cego e as turbas lhe impunham silêncio. Mas o cego, cheio de fé, gritava com veemência. Ouvi seus clamores e mais ainda sua fé, e perguntei-lhe o que desejava que eu fizesse. Então o cego, confessando-me como verdadeiro Messias, respondeu: Senhor, que eu veja. E de fato foi ouvido em virtude de sua fé. O cego, iluminado corporalmente e muito mais espiritualmente, com grande alegria louvava-me e bendizia-me, e pôs-se a seguir-me com a turba. Nesta circunstância, roguei ao Divino Pai se dignasse iluminar a todos os meus irmãos, os quais, achando-se em cegueira da mente, ignoram seus erros, esclarecidos pela luz celeste, reconheçam a própria cegueira e com fé viva peçam a graça do perfeito conhecimento de Deus, na medida em que é possível à criatura, e de si mesmos. Assim, conhecendo a Deus, amem-no e louvem-no, e, conhecendo-se a si mesmos, odeiem-se santamente. Vi que o Divino Pai daria a luz e muitos chegariam a conhecê-lo, e portanto a amá-lo, como também a se conhecerem a si mesmos e a santamente se odiarem. Por este motivo, muito me alegrei e rendi graças ao Divino Pai, apesar de não me faltar amargura pelo fato de que muitos abusariam disto, permanecendo na própria cegueira. Pedi ainda ao Divino Pai transmitisse aos meus irmãos a graça de superarem todo o respeito humano e não se deixarem vencer pelos comentários do mundo, como o cego, que apesar de ser constrangido pela turba a se calar, muito mais gritava até que conseguiu seu intento. Assim, meus irmãos, não deem ouvidos a quem quer impedi-los de conseguir o objetivo de seu bom desejo, mas continuem a procurar e pedir a verdadeira luz e conhecimento de Deus e de si mesmos, até que o alcancem. O Divino Pai prometeu atender-me, e eu lhe rendi as devidas graças em nome de todos, especialmente daqueles que se prevaleceriam das graças mencionadas, os quais eram causa de alegria para meu coração, diante do cumprimento de seus desejos. Muito, porém, se amargurou meu coração ao ver que muitos abusariam das graças que meu Pai, com tanto amor, lhes distribuiria, no intuito de que meus desejos, todos voltados para sua maior glória e para a salvação do gênero humano, fossem cumpridos. Zaqueu na árvore. Continuava a caminhada para Jericó. Precedendo-me a fama do milagre por mim obrado de dar a vista ao cego. Enquanto andava pela cidade, Zaqueu de repente foi movido de grande desejo de ver-me e, sem respeito humano, correu subitamente ao lugar por onde eu devia passar. Vendo a grande multidão que me seguia, temeu não poder aproximar-se de mim e, como era de pequena estatura, subiu a uma árvore e lá
bem desejoso, ficou para ver-me passar. Volvi os olhares compassivos para Zaqueu e, olhando-o também no íntimo, comovi-o inteiramente e animei-o, inserindo nele grande confiança em mim. Supliquei simultaneamente ao Pai iluminasse e fizesse com que conhecesse minha pessoa. No milagre que realizei, chamei-o ainda pelo nome, ordenando-lhe que logo descesse, porque naquele dia era necessário que ficasse em sua casa. Zaqueu obedeceu imediatamente à minha palavra e correu para perto de mim, já inteiramente contrito e arrependido, com ânimo deliberado de fazer aquilo que lhe ordenasse. Levou-me, por isso, com grande alegria à sua casa. Murmurava entre si as turbas, porque eu me tornava familiar de um pecador público e ia à sua casa. Zaqueu se justificou declarando o bem que praticava e as esmolas que costumava dar aos pobres, demonstrando com isso que, embora os hebreus o considerassem pecador por ser publicano, agia assaz melhor do que eles, presos pela avareza. Disse isso em favor de Zaqueu para confundir a turba murmuradora. Disse a Zaqueu haver naquele dia entrado da parte de Deus a salvação naquela casa, e ter eu vindo ao mundo procurar os filhos dos homens e salvar o que estava perdido. Zaqueu, portanto, ficou contente com a turba e a turba se inquietou, bem ciente de que eu viera ao mundo para salvar a todos e a todos distribuir as minhas graças. E se isto não acontecia aos fariseus e aos escribas, era porque eles não o queriam, obstinados em sua cegueira. Realizada a conversão de Zaqueu, se compungiram-se e converteram-se outros publicanos que estavam em sua casa, reconhecendo-me todos como verdadeiro profeta e o Messias prometido aos hebreus. Foram por mim instruídos e desejosos de ouvirem minha pregação, seguiam-me junto com os demais. Neste caso de Zaqueu, contemplei todos aqueles que se converteriam após minha morte, pela pregação dos apóstolos e seus sucessores em tal ministério. Por isso pedi ao Pai dar a todos a graça, luzes divinas e auxílios especiais. Vi que o Pai o realizaria usando para com eles de sua infinita misericórdia. Por conseguinte, em nome de todos, louvei-o e agradeci-lhe, sentindo muito prazer pelas conversões consequentes de grandes pecadores, como ainda tive amargura ao verificar o grande número dos que permaneceriam em cegueira e obstinação. Adorava, no entanto, o abismo imperscrutável dos juízos divinos, os quais já via então, e as consequências relativas aos filhos dos homens. Considerando-os todos justíssimos e retíssimos, tributava louvores ao Divino Pai. Adorava-o, louvava-o também em nome de todos os meus irmãos, suprindo assim suas omissões. Vi muitos deles que não haveriam de querer submeter-se aos juízos divinos e causariam desgosto ao Divino Pai. Embora devam submeter-se aos ditos juízos, se elevam pela soberba, ignorando os míseros que deles não podem fugir e devem se sujeitar de todos os modos. Roguei ao Divino Pai usasse de misericórdia para com eles e os iluminasse, de maneira que conheçam a verdade e se sujeitem com humildade. Vi que alguns, pela graça mencionada, se converteriam e humildemente adorariam os juízos de Deus. Por causa desses, senti alegria, como tive amargura devido aos perversos obstinados.
Depois de render as convenientes graças ao Pai Divino, pedi-lhe o dom da perseverança para o convertido Zaqueu, como também para todos os convertidos. Filo igualmente em favor de todos os que se converteriam posteriormente, como sabia ser esta graça muito necessária a todos, especialmente aos pecadores convertidos, a fim de que os maus hábitos não os arrastem novamente ao mal. Rezei ao Pai com grande instância, e o Pai prometeu-me a graça mencionada, querendo, porém, que meus irmãos igualmente o peçam com insistência e humildade. Permaneçam sempre no temor, sem fiar-se em si mesmos, reconhecendo a Ele e pedindo-lhe ajuda. Vi que muitos participando, principiando bem, terminariam mal. Daí inculcava muito aos meus discípulos pedissem a graça e o dom da perseverança, dizendo que quem perseverasse até o final no bem seria salvo. Como esta graça não podia ser merecida, pediram-na com grande instância. Com isso, fer-se-ia dignos de recebê-la, porque o Pai não resiste a uma alma que humildemente e com boa vontade a suplica. Repeti-lhe frequentemente estas palavras: Pedi, portanto, ao Pai com fé em meu nome todas as graças necessárias à vossa eterna salvação, porque o Pai vô-las dará. Vi que todos os que poriam em prática os meus ensinamentos obteriam as graças que houvesse pedido. Senti grande alegria, como tive amargura, ao ver que muitos não conseguiriam as graças mencionadas, por não quererem fazer quanto lhes havia ensinado por meio dos apóstolos. Continuei a minha pregação em Jericó e converti muitos pecadores. Avizinhava-se o tempo de minha paixão. Parti de Jericó para Jerusalém, seguido dos apóstolos e de muitos que haviam vindo para ouvir minha palavra. Exortações à esposa. Deste capítulo perceberá que deves imitar-me em muitas coisas, esposa minha, como já havias entendido em capítulos precedentes. Especialmente imitar-me-ás nas fadigas pela salvação das almas, na prece pela conversão dos pecadores, na paciência em suportar as tribulações. Imitar-me-ás no modo de orar ao Divino Pai, de pedir as graças necessárias a ti e ao próximo, de procurar que o Pai seja louvado e glorificado, e se tornem conhecidas sua bondade e misericórdia, sem jamais te cansares de praticar o bem ao próximo, na conformidade com a vontade divina, em todos os acontecimentos. Fique bem atenta, porque desejo ser imitado por ti, especialmente nos atos interiores. Jamais esteja ocioso teu íntimo, mas sempre reze, ofereça, peça graças necessárias a ti e ao próximo.